Olá a todos, espero que estejam bem. Bem-vindos a mais uma conversa, que é sempre com uma pessoa especial e hoje também. Antes de tudo, quero agradecer à Sensei, a marca que torna possível esta terceira edição das Páginas com Graça e todas estas conversas que vão ser feitas. Vejam a página, vale mesmo a pena. São cremes muito, muito bons. Eu estou a usar uns protetores para a pele, na cara e também reafirmantes, e que de facto é feito com a melhor seda do bicho da seda, tem origem no Japão e vale mesmo a pena, nem que seja também por serem uma marca que aposta em ajudar pessoas e em projetos que querem chegar aos outros. Por isso, mais uma vez, muito obrigada à Sensei. Vejam também a página, experimentem os produtos porque são muito bons e têm uma pessoa muito especial também por trás que vocês já conheceram. Hoje tenho aqui comigo a Inês Cabral de Neres, que alguns de vocês também já devem conhecer de certeza, também já devem ter lido este livro, que conta um bocadinho as crónicas de uma família, sempre com a certeza que vai correr bem. Isto até é um bocadinho irónico porque estamos agora muito com o slogan vai correr tudo bem, por causa do Covid, muito com o arco-íris, que vai correr tudo bem. Eu acho que ao longo desta história vocês vão perceber que o arco-íris também entra muito na vida da Inês. Eu podia dizer já aqui um grande resumo, mas Inês, eu de tudo que fui falando do livro, que li com as pessoas que me deram a conhecer, a Inês, o Pedro e a vossa família, porque eu acho que os vejo quase como um só, para mim vocês são um conjunto de pequenos, grandes milagres que vão acontecendo diariamente e que acabam por muito em família e depois com o vosso tempo, com os vossos amigos e a família mais alargada também ir vivendo e partilhando esses milagres. E por isso estou muito contente por ter aceito em estar aqui connosco e em partilhar para ajudar e para estas coisas boas e estes pequenos milagres chegarem a mais pessoas. Muito obrigada mesmo. Obrigada eu. Espero que sim, que consiga de alguma forma ajudar alguém e pronto, e é por isso que aqui estou. Antes de tudo, e porque acreditem, é aqui assim uma história, quando eu digo pequenos, grandes milagres, são mesmo com muita fé e com muito amor, mas eu acho que temos que fazer uma viagem pela vida da Inês, que eu tenho que começar aqui antes de perguntar como é que foi a infância ou não. Aos 5 anos, a Inês vai bater à porta da diretora da escola e pede para ir para para a primeira classe, porque já sabia ler e escrever, e isso aconteceu. Como é que uma criança aos 5 anos percebe que está num sítio, mas já pode estar muito mais à frente? Não sei exatamente, isso foi engraçado porque isso passou-se no colégio onde eu andava e os meus irmãos, o Lar da Criança, e passado uns anos, quando se festejaram, houve uma festa do colégio e eu tive a oportunidade de falar com a diretora, que era a Bertinha, que era uma pessoa de quem todos os alunos tinham algum medo, inclusivamente eu, o que ainda me leva mais a perguntar o que é que se terá passado na minha cabeça. E ela tinha a conversa toda presente e que tentou dissuadir-me, dizendo que eu ao passar para a primeira classe ia brincar menos, ia ter fazer menos desenhos e menos pinturas, e eu na realidade também não era muito dada a essa área dos desenhos e das pinturas. E tinha a minha irmã mais velha na segunda classe e que tinha trabalhos de casa, que eu achava ao máximo, e portanto aquilo foi uma surpresa. Portanto, a minha mãe, quando foi buscar ao colégio, informaram-na que eu tinha passado para a primeira classe e pronto, e portanto foi assim uma mudança súbita. Soube logo desde muito pequena, porque 5 anos, que era muito determinada e sabia muito bem para onde é que tinha de ir, onde é que tinha que estar. Não sei.
Depois, como é que foi a sua infância, a sua juventude? Hum, Eu tive uma infância perfeitamente normal e perfeitamente feliz. Não, ah, tenho ótimas memórias das férias em família, que fazíamos sempre. Ahm, Tenho ótimas memórias dos meus amigos, dos tempos de colégio, depois dos tempos de liceu. Tenho amigas que vêm mesmo desde o início. Ahm, Depois também tínhamos o Pedro e eu éramos do mesmo grupo de amigos na nossa juventude, portanto, no fundo, cruzávamos desde muito cedo, ainda que este clique só tenha acontecido já bastante mais tarde. Já tinha, penso que 21 anos ou qualquer coisa assim, o Pedro 23, ahm, quando começámos a namorar e quando percebemos que era aquele o caminho que Deus tinha pensado para nós. Um, e casámos passado 2 anos em 99. E pronto, e depois casámos, começaram a vir os filhos, fomos temos 5 rapazes, os 3 mais velhos muito seguidos, o que foi também uma aventura. Quando o terceiro nasceu, não, quando eu fiquei à espera do terceiro, eu tinha o segundo com 4 meses e tinha recomeçado a trabalhar. Uma aventura. Uma aventura, e depois, logo a seguir, passado 1 mês ou 2, fiquei de cama 3 meses, uma gravidez de risco, sem grandes prognósticos até durante esse tempo. E no fundo foram tempos, foi assim um verão um bocadinho exigente, foi um verão quentíssimo, que foi o verão de 2003. O Pedro na altura não trabalhava em Lisboa e portanto trabalhava a 1 hora de Lisboa, portanto no fundo também não estava em casa, e eu tinha os outros 2 ainda em casa e não me podia mexer basicamente. Mas tudo correu lindamente, o Manel nasceu lindamente, é um sorridente para a vida e no fundo isso acabou por ser uma história para contar, mas mais nada, porque a vida continuou. Depois veio o António, passado 4 anos, e depois veio o Vasco. O Vasco vai fazer 9 anos para a semana. É assim o nosso Benjamin lá de casa. E o Vasco, no fundo, acho que temos hoje muita consciência que o Vasco, no fundo, nasceu desde que nasceu, praticamente, que vive numa realidade que é a nossa realidade, mas que é uma realidade um bocadinho diferente da anterior. Portanto, que nós costumamos dizer que há um antes e há um depois na nossa vida. Acho que há várias pessoas que passam por isso e que sentem esses momentos. E o Vasco, de facto, é aquela alegria permanente que puxa por todos e ao mesmo tempo é um miúdo muito certeiro nos seus comentários, e percebemos que é também um adulto em ponto pequeno, às vezes, fruto de tudo o que já passou e já viveu na sua vida também. Qual deus é que é o mais gozão, como a Inês, e que dá as melhores gargalhadas, ou que pode brincar com a professora e dizer que com a sua amiga são as 2 primas e tem uma avó em Viseu e a professora é de Viseu e diz: é? Então como é que é a vossa casa? E vocês continuam: é aquela casa amarela. Na régua. Na régua, isso. Pois é, essa é a minha amiga Madalena, que nós conhecemos no liceu, no Rainha da Amélia, no 10º ano, e divertimos-nos imenso. Ela é muito minha amiga, não é? E de facto foram tempos fantásticos,
Eu só tenho boas recordações realmente de todos os sítios por onde fui passando e E a sua gargalhada deixa marca, porque todos me disseram que tem as melhores gargalhadas, um às sentido de vezes, humor. às vezes não consigo parar e isso quando não se pode rir em algum sítio. Não é? Uma vez tive um ataque de riso na missa, no coro da missa, e na altura era o padre João Seabra, e diz o meu nome do microfone para baixo, porque ele é assim, não é? Importas-te não te rir na missa ou qualquer coisa do estilo. Mas pronto, esses anos do liceu foram realmente fantásticos, onde mantive as minhas amigas do colégio e onde conheci outras, como foi o caso da Madalena, e de facto tínhamos isso, foi no 11º ano, tínhamos uma diretora de turma que era muito engraçada, falava, entusiasmava-se imenso, e nós achávamos imensa graça dar-lhe conversa, e de repente resolvemos dizer que éramos primas. E ela dizia-nos que era da Régua e nós dizíamos que conhecíamos perfeitamente uma Casa Amarela e ela já estava a falar da Casa Amarela e nós, enfim, brincadeiras. Até que um dia a mãe da Madalena foi chamada à escola por qualquer razão, uma reunião de pais normal, qualquer coisa, e a diretora de turma falou-lhe de uma sobrinha e a tia Luísa não conseguia perceber quem era a sobrinha. E há uma coisa que achei muito piada, é que dizem que é uma amizade muito cúmplice, porque é uma amizade na fé, e que torna uma amizade especial. Nós temos muito bons amigos, é uma coisa que realmente é fantástica e tem sido fantástica ao longo da nossa vida. Temos muitos amigos, bons amigos, e temos muitos amigos na fé, que é uma coisa que ajuda imenso e que dá sentido a uma série de situações, porque todos nós, não só nós, Pedro e Inês, vamos passando, porque é ótimo quando as pessoas se sentem acompanhadas na sua linguagem, na sua maneira de viver, e é de facto uma ajuda bestial. E agora, vindo aqui outra vez, e ao que a Inês também estava a falar, casada, com 5 filhos, até que há um dia em que chega assim uma notícia difícil de digerir. É verdade. Que também foi numa altura que parece que na vossa forma de encarar e responder a isso, tudo fez sentido. Como é que foi? Um bocadinho para quem nos ouve e não está por dentro, como é que foi o dia em que chegou a notícia que o Pedro estava doente? Isto passou-se numa quinta-feira santa. O Pedro andava mal disposto há uns dias, mas tinha um colega de trabalho com uma virose e, portanto, associámos perfeitamente a isso. Ele esteve sempre a trabalhar, depois chegava a casa um bocado mal disposto e, precisamente por se ir aproximar um feriado e a Páscoa, eu insisti um bocadinho para ele ir à urgência do hospital, ver o que é que lhe poderiam receitar para a virose, basicamente. E quando ele ia sair, ele ia sozinho. Nós na altura tínhamos ainda o Vasco pequenino e tínhamos os outros todos pequeninos, na realidade eram todos pequenos. A minha sogra por acaso apareceu, que ia lá deixar qualquer coisa, e o Pedro disse que ia à urgência, e a minha sogra disse que ficava lá em casa à espera e que para eu ir com o Pedro. E pronto, no caminho ainda fomos a pensar para que hospital é que iríamos, longe do cenário que vinha. E de facto, estas notícias são bombas que a pessoa realmente fica completamente sem chão, e tem que, no fundo, nós sentimos claramente, não no imediato, não é? Porque no imediato não há tempo. Acho que as grandes lições que eu tenho tirado
de tudo o que se tem passado são aprendidas uns tempos depois, quando nós temos alguma capacidade de olhar para trás e juntar as peças do puzzle, como eu costumo dizer. Mas, no fundo, foi de facto uma Páscoa diferente e foi uma Páscoa, eu diria que foi a Páscoa mais perto daquilo que nós podemos alguma vez imaginar, ainda que seja, nem se possa comparar, não é? À vida de Jesus e à via sacra de Jesus. E isso para nós deu-nos colo. Foi difícil chegar a casa e contar aos miúdos? Foi, os miúdos na altura, como lhe digo, nós nem contámos logo, porque estas notícias geralmente, quer dizer, requerem uma série de exames e um delay no tempo até se ter um diagnóstico, não é? Não é uma coisa imediata, portanto, na altura, como lhe digo, eles eram muito pequenos, portanto o mais velho tinha 12 anos e o mais novo tinha meses. E portanto aquilo que nós tentámos, não no imediato, mas à medida que foi sendo possível, foi falar com eles, no fundo à medida da idade deles e do que é que cada um conseguiria apreender e o que é que interessava apreender, e tentámos, sobretudo aos mais velhos, dizer-lhes que estas notícias espalham-se e as pessoas não fazem por mal, mas já sabemos que quem conta um conta acrescenta um ponto e que provavelmente eles iriam ouvir versões que poderiam, bom, e na altura ainda não estávamos na era dos WhatsApps nem nada disso, não é? Mas poderiam ouvir versões que não correspondiam àquilo que se passava concretamente com o pai. E que, portanto, nós estávamos e gostávamos muito que eles, todas as preocupações que lhes fossem passando pela cabeça, que esses fossem partilhando e que se ouvissem alguma coisa que não fosse ao encontro daquilo que nós íamos dizendo em casa, para falarem connosco e não ficarem, no fundo, a remoer nisso. E eu acho que isto isto no fundo passaram-se 8 anos, portanto a nossa vida desde então tem tido vários altos e baixos, temos tido vários momentos sem chão. O último foi há menos de um ano e eu na altura comentava com o padre Zé Melo, que é um padre muito nosso amigo, e eu dizia-lhe assim, é que eu às vezes estou um bocadinho cansada porque eu sinto que estou há 8 anos agarrada às franjas do tapete voador. E ele dizia-me, então Inês, está na altura de saltar para cima do tapete voador. E é mesmo isso, a forma como nós conseguimos, no fundo, encarar os vários desafios e confiar no futuro e que, no fundo, nada acontece por acaso. E nós realmente nisso temos sido muito privilegiados mesmo, porque temos tido, há bocado falava do arco-íris. O arco-íris é especial. É especial e é um sinal que tem surgido na nossa vida em momentos mais cinzentos. Tem aparecido sempre em momentos especiais. O arco-íris que me marcou mais, e não sei se foi o que me ajudou mais, porque não consigo contabilizar isso, mas foi numa das operações a que o Pedro já foi submetido, e já foi submetido a algumas, teve várias, uma delas teve várias complicações e o Pedro teve bastante tempo internado e foram momentos assim muito de uma enorme incerteza, mas quando levaram o Pedro para ser operado, portanto, quando ainda não sabíamos que ia surgir essa enorme incerteza,
estava um arco-íris de uma ponta, de um edifício ao outro do hospital. Portanto, onde eu estava, quando o levaram, numa sala de espera, eu via um arco-íris de uma ponta à outra. E nos dias seguintes, à medida que os dias foram passando, e dias muito incógnita e muito... Em que o Pedro podia morrer? Chegaram em que o Pedro... sim, o Pedro estava em coma induzido e, portanto, tudo dependeria de como ele reagisse, não é? São tempos de incógnita. E eu lembrava-me sempre desse arco-íris e pensava sempre que aquele arco-íris estava lá com um propósito, ainda que não soubéssemos qual era. É um bocadinho como o Vai Correr Bem. O Vai Correr Bem, que é aliás o nome do livro, e porque é uma frase que nós realmente temos ouvido várias vezes ao longo do tempo, dita por vários médicos, de quem hoje em dia somos super amigos e são assim... Eu sei que o Pedro é o Relações Públicas dos hospitais, quase que o Pedro diz com criaram graça... mesmo relações muito, muito boas e que gostam muito de vocês. Muito especiais, e que também nisso somos uns privilegiados, porque faz toda a diferença. Acha que algum destes médicos por quem passaram podia não ser crente e passou a ser crente? Porque vocês são muita fé. Assim, o nosso núcleo duro de médicos, digamos assim, acredita e tem também uma grande fé. Eu acho que eventualmente há pessoas com quem nós nos vamos cruzando e que podem, no fundo, sentir aquilo que nós sentimos, que realmente o ter fé é a diferença entre viver uma realidade difícil sem sentido nenhum e, portanto, não há... quer dizer, não há nada, é o vazio completo, ou a pessoa perceber que há um sentido naquilo que vai vivendo, e de que forma é que nós temos sentido isto muito, que Deus se serve de nós sem nós fazermos absolutamente nada, portanto não é de todo um trabalho nosso, nem mérito nenhum absolutamente nosso, mas que no fundo vai operando, vai ajudando, vai transmitindo. Os vossos amigos mais próximos criaram um kit de salvação onde puseram assim as orações mais especiais ou que eles quiseram para sempre que o Pedro quisesse ou fosse operado ou alguma coisa, tinha ali o que depois acabaram por chamar um kit de salvação. E eu gostei imenso. Já não sei quem é que me disse, Óticas, isto nós não fazíamos aquilo a pedir para salvar. O que nós queríamos muito era que com a fé ajudar o Pedro. E de facto aquele kit existe e é mesmo para os blocos. Aquele kit existe, aquele kit. Quem pôs o nome de kit, eu não sei mesmo se não terá sido o João Rebelo Andrade, que é o cirurgião do Pedro, que é uma pessoa extraordinária e extraordinária mesmo, incansável. Ou a anestesista do Pedro, que é a Cristina Pestana, os dois escreveram aí no livro, que são de facto... Foi uma das aprendizagens que nós fizemos também, é que de facto é possível dedicar-se completamente ao bem, a ajudar os outros, mesmo quando não se dorme, mesmo quando não se tem tempo para estar em casa com a família, mesmo quando não... Há sempre uma mensagem, há sempre uma preocupação, um telefonema. Hoje em dia
Que a Inês faz muito isso com os seus amigos. O quê? A preocupação e o estar sempre. E achei muita piada, porque eu acho que aqui encontramos que eu também sou muito defensora de tudo isto, de nós vemos que são 5, 8 anos, isto para quem nos ouve, de um grande caminho, com muitos altos e baixos, com dúvidas, com sofrimentos, sempre com uma certeza que estão a ser levados pela fé e no que tiver que ser, mas quer dizer, temos emoções, temos medos, têm filhos, mas que há uma coisa que depois a Inês faz e que eu fiquei e adoro, que é deixar que os outros, que os seus amigos, também se queixem ou falem das suas dores, porque a dor não tem medida. Uma dor pode ser uma coisa que toda a gente vê que é terrível, e que é fácil de criarmos empatia e de querermos ajudar e de percebermos que aquela pessoa está a sofrer, mas não é porque outra pessoa tem uma dor que aos olhos geral pode parecer menor, que é menor, é uma dor e tem que ser respeitada como tal. Claro que sim, claro que sim. E no fundo todas as pessoas, quer dizer, nós vemos nos outros aquilo que os outros permitem que nós vejamos, não é? Isto para conhecidos e para desconhecidos. Quando vemos uma pessoa, não sabemos o que é que essa pessoa carrega, que vida que essa pessoa carrega. E de facto, eu acho que hoje em dia também consigo encarar os percalços e as surpresas da vida de outra forma. Não digo que não seja difícil, até acho que é cada vez mais difícil, porque obviamente há aqui um cansaço que no fundo se vai acumulando, e de facto cada vez que há uma situação somos muitos, temos que nos gerir uns aos outros e somos muitos. Mas ainda assim nessa gestão acho que é muito bonito a Inês permitir que haja espaço para a dor do outro, porque há pessoas que às vezes passam por momentos tão duros como vocês em família e que depois quase que não aceitam a dor dos outros porque é tão mais pequena do que estão a sentir. Isto para dizer que eu acho que é bonito a Inês não só aceitar, como ainda ser quase a impulsionadora que diz a quem está a sofrer outras coisas: tens direito a às chorar, vezes as pessoas tens partilham e depois, ai que horror, eu nem devia estar a dizer isto porque isto está ao pé da tua vida. Não, isto é a tua vida e é o teu sofrimento e portanto não é? Sim. Mas acho que isso é uma coisa mais ou menos natural, não sei. Não é em todos, por isso é que tenho que dar aqui o louvor, porque é de louvar. E depois tem aqui neste processo todo em que há os filhos e são pequeninos, entretanto são 5, 8 anos, neste processo de todo do Pedro, em que muitas vezes também tinha que estar internado, a Inês também tinha que fazer uma grande gestão com os filhos, com a casa, com saber o que é que cada um estava a precisar em cada momento. Sei que tinha uma agenda quase em papel do dia de cada um, para pelo menos quando estivesse no hospital sabia o que é que cada um estava a fazer. Mas enquanto mãe, existiu alguma vez a sensação de estou a falhar ou não vou conseguir colmatar? Eu acho que não há mãe nenhuma que não se sinta que está a falhar, independentemente do que seja a sua vida, não é? Mesmo que só tenha um filho, quer dizer, nós falhamos muito e obviamente educar não é fácil, e mesmo que não acontecesse mais nada na nossa vida, para além disso já tinha os seus desafios. Nós de facto tentamos, para além do bolo, do grupo, tentar de facto momentos mais individuais. O Pedro tem o hábito de ir almoçar com eles à vez. Então, quando eles são mais pequenos, adora o programa de ir buscá-los ao colégio, ir ao McDonald's. Ainda ontem o Vasco dizia: o pai há 1 ano que não me leva a almoçar. Oh, meu querido, não há restaurantes, não se pode ir a lado nenhum. Não. Mas quer dizer, no fundo,
tentar criar momentos com cada um. Eu também faço muito a parte de... Eu trabalho em part-time e tenho muito a parte das boleias e de levá-los aos desportos. Eles são todos super desportistas e treinam imenso e têm imensos treinos, enfim. E, portanto, esses momentos de carro também são momentos preciosos, porque, no fundo, são momentos em que às vezes conseguimos falar de algum tema. Não é que tenham que ser conversas importantes cada vez que vamos no carro, não é? Isso era uma seca. Mas no fundo, eu acho que é importante. Foi uma coisa que sempre me disseram e que acho que se deve tentar cultivar o espaço com cada um e o tempo com cada um. E jantar sem a televisão. E jantar sem a televisão, sim. Os jantares são... eu acho, aliás, tenho uma crónica sobre isso no meu livro. Eu acho que os momentos à mesa são sempre especiais, mesmo quando seja um jantar em que só há berros, porque há um que está a comer com a boca aberta, há outro que está com o braço para cima, outro está com o braço... Também acontece, e também acontece com frequência. Mas, de facto, é à mesa que se partilha imensa coisa. E no fundo, nas nossas vidas super aceleradas, se esses momentos também não são criados, depois tudo o resto, eu acho que as nossas rotinas engolem-nos, não é? Sim. E pronto, nem sempre conseguimos. Hoje em dia, às vezes, até porque o Francisco e o Manel, portanto, o segundo e o terceiro, têm os treinos, agora já estão numa fase mais crescida e, portanto, muitas vezes chegam a casa quase às 10 da noite e, portanto, apesar do Vasco ter 8 anos e muitas vezes ir para a cama a um quarto para as 10, que eu pensar o meu filho mais velho, na idade dele, se calhar estava a dormir desde as 8. Portanto, apesar de nós já esticarmos a hora de deitar do Vasco e do António, muitas vezes não é possível jantarmos todos. Mas quando conseguimos, e que conseguimos algumas vezes por semana, é fantástico. Eu acho que foi até uma das coisas muito positivas do primeiro confinamento. Nós, quando apareceu o Covid, tivemos 7 meses a viver fora de Lisboa, em casa dos meus cunhados, que nos emprestaram a casa ao pé de Palmela. E, portanto, fomos para o campo, aqueles primeiros 2 meses completamente fechados, porque os mais velhos também não tinham aulas ainda presenciais, não é? E, de repente, almoçávamos e jantávamos todos os dias, a toda a hora, sem variar. Mas isso foi espetacular. Foi espetacular, porque isso realmente deu espaço, houve espaço para imensas conversas, houve espaço para percebermos um bocadinho mais das rotinas uns dos outros, houve espaço para a brincadeira. Nós temos realmente uma graça enorme, porque eles são super amigos uns dos outros. Eu acho que essa também há muitas coisas positivas que se tiram. São em todos, mesmo que os pais também são amigos dos pais, porque acho que mesmo com o Covid nunca foi preciso pedir-lhes para... Muita coisa, é verdade. Para não fazerem, para não irem, para terem os cuidados. Eles com estas idades que é tão fácil ir beber um café com um amigo, porque querem, e isso foi muito, ou seja, vocês não tiveram que pedir, eles verdade. por eles. Eu acho que, pronto, isso vocês também são mesmo uma equipa. Somos mesmo uma equipa. Eu acho que eles têm realmente uma generosidade enorme. E agora já me estou a comover. O Vasco, num dos almoços que tivemos nessa fase em que estávamos todos fechados em casa, o Vasco, que é o mais pequenino, disse assim: hoje quero ser eu a rezar. Então lá nos calámos todos para ouvir o Vasco, e o Vasco diz assim: eu quero agradecer estarmos aqui todos a criar memórias. E de repente ficou tudo parado a olhar. Como assim? O mais novo.
com 8 anos eu quero agradecer estarmos a criar memórias e pensar assim, realmente isto são sinais de que esta união faz toda a diferença e é uma das coisas boas, muito boas, que eu acho que surgiram quer dizer, nas dificuldades as pessoas unem-se, não é? Depois também acabam por dar mais valor aos momentos, porque parece que acaba-se por ter consciência que isto de repente pode desaparecer. E se calhar então temos que valorizar os momentos e criar, mesmo como o Vasco disse, memórias boas, porque é tão ténue, num dia estamos bem, depois de repente é verdade. não estamos. A vida muda em segundos e nós já tivemos algumas experiências disso. Eu não sei se nessas conversas também lhe disseram ou não, mas eu no meio disto tudo também fui operada há um ano. Pois era aí que já vai íamos chegar, mas pronto, eu estou a dizer isto não para explorar essa parte, porque isso foi um tema também que já foi resolvido, graças a Deus, mas quando... Mas aguentou-se no tapete, Inês, porque uma coisa é o Pedro, que foram cerca de 5 anos e que agora vai ter que ser acompanhado e estar sempre a ver se está tudo bem, mas era um bocadinho a Inês, havia o suporte de tudo, todos juntos, mas... Eu acho que não sou o suporte, eu acho que não sou mesmo, eu acho que nós somos verdadeiramente uma equipa. A capitã da equipa, pronto. E de repente, quando está tudo já a suavizar e já está tudo melhor, com o avançado da equipa, vá por aí. Foi um embate. De repente é a Inês que não está bem. Foi e a um Inês... embate, sim. Nós tínhamos acabado de chegar da Alemanha de mais umas rotinas do Pedro e pronto. E eu acho que não se passaram 15 dias entre uma coisa e outra. Mas eu estava a falar disto, porque é que eu falei disto? Para quando nós depois falámos com eles e te explicámos, graças a Deus também foi um problema que foi apanhado super a tempo e conhecemos mais um departamento do hospital que ainda não conhecíamos. Há bocado estava a dizer que o Pedro é Relações Públicas, ele costuma dizer com graça cada vez que lá chega: o hospital está a precisar de dinheiro para pagar ordenados, então manda vir um dos mulheres. E pronto, então quando falámos com eles, chamámos um dia a seguir ao jantar, porque íamos falar ao jantar, mas entretanto o mais velho trouxe a namorada para jantar, portanto não se proporcionou e acabou por ser a seguir. E o Pedro chamou-os e disse: os pais gostavam de falar com vocês. E o Kiko diz imediatamente assim: vamos ter um irmão. E pronto, realmente a novidade não era essa, mas e falámos com eles e foi uma conversa bonita, foi uma conversa boa, sofrida com certeza, e no fim daquilo tudo o Manel, que é o tal que eu tive a gravidez de cama e que é um bem disposto. Eles são todos muito miúdos alegres e miúdos com imenso sentido de humor. Há bocado estava-me a perguntar qual deles era. Eles têm saídas fantásticas. Eu sou babadíssima, como já percebeu, e portanto, mas no meio daquilo tudo, o Manel, quando viu um de lágrimas nos olhos, outro mais choroso, e diz assim: malta, é nas adversidades que nós crescemos, lembram-se? E eu soltei uma gargalhada, porque realmente, como é que um miúdo que no fundo já passou por muito consegue ter esta capacidade, e eles têm esta capacidade de se puxarem, de se agarrarem uns aos outros e de vos empurrarem a vocês também. E de estarem atentos e de nos empurrarem a nós. Isto é assim, há sempre um bocadinho de duas versões. Eu às vezes penso, de facto, viver estas doenças sem filhos acaba por ter outro tipo de... no fundo é mais fácil, no sentido em que não temos que estar a ajudar e a gerir 5 pessoas diferentes mais, não é? Que dependem de nós.
por outro lado, o facto de termos 5 filhos é que nos obriga a caminhar e a não ficarmos parados e perdidos na nossa dor e no nosso, não é? E portanto isso é que nos faz andar para a frente e eles são exímios nisso. E vão buscar um ao colégio para lhe dar um McDonald's, e o mais velho que tem moto agarra no outro e vai dar um passeio de moto. Eu achei muito bonito quando me contaram que numa das fases mais críticas do Pedro Einstein, que não se sabia, que no hospital disseram à Inês, não se sabe bem o que é que pode acontecer, se calhar a Inês é melhor ir ter com os seus filhos. E a Inês disse, não, se calhar é melhor eu ir buscar os meus filhos porque o pai é que está a precisar. E eu acho que isso é tão bonito, Inês, porque de facto é olhar para o Pedro enquanto doente, isto para tentar explicar o que é que eu estou a tentar dizer. Normalmente nós, quando vemos quem gostamos a sofrer, há a tendência da maioria das pessoas a afastar-se porque não gosta de ver o sofrimento daqueles que amam. E quando digo, às vezes até mesmo na velhice, as pessoas acabam por se afastar porque custa ver a pessoa que amam a degradar-se e a não estar bem. E nunca se calhar pensam no... Como a Inês pensou neste exemplo que dou, que é, tudo bem, se calhar eu não tenho de sair daqui e ir ter com a nossa família nuclear, com os nossos filhos, se calhar o Pedro é que precisa de todos nós aqui, independentemente de como está ou não. E eu digo-lhe, eu que já estive tantas vezes internada, achei tão bonito, porque adorava que pensassem sempre isso também de mim, porque de facto quem está mal é quem está ali, sentir que tem os outros ao pé, que os outros querem estar ali com ele, em vez de se refugiarem, é muito bonito. E é preciso ter aqui muita coisa para ver as coisas neste prisma. Acho que, para além da fé, é um coração enorme, Inês. Um coração enorme. O Pedro facilita imenso essa tarefa. Aliás, eu acho que não há absolutamente nenhum médico dele. O Pedro é um positivo, é um doente facílimo, é um doente que não se queixa, é um doente que põe uma sala inteira a rir. A última vez que foi operado, pôs a unidade de cuidados intensivos a rezar com ele, naquele seu espírito sempre bem disposto e portanto, isto para dizer que no fundo tudo isto é mais fácil, e é bastante mais fácil, porque realmente há pessoas que no meio das suas dores e das suas doenças, que no fundo não têm sequer força anímica para nada, não é? E pronto, e portanto essa parte também temos essa tarefa todos lá em casa muito facilitada. E eu acho que ajuda muito nisso tudo também, pelo que eu percebi, a partilha. O partilharem todos o que sentem e o que não sentem, e se calhar para a Inês é estranho eu estar a dizer isto, mas eu acho que ainda há tantas pessoas, famílias nucleares, em que não se partilha mesmo, não se partilha o que é que se sente, o que é que não se sente, e estou a falar em coisas comuns, normais, não é preciso assim, sim. E por isso é muito bonito ver que num processo tão duro, em que se fala, em que se pode pensar tantas vezes na morte ou em dor, sofrimento, se consegue partilhar e se consegue tentar em família, em equipa, perceber o que é que cada um está a precisar a cada momento, e à vossa maneira conseguirem irem-se apoiando. Foi das coisas que também me sensibilizou imenso, e acho que é raro e é bonito, e também pode ser aqui um bocadinho da fórmula do segredo para esta força toda que vocês passam para este não lado. Sei, é assim, claro que há sempre parte de nós que não se partilha, seja por medo de preocupar o outro, seja por, enfim, ou partilha-se, mas não com os pais, ou não com os irmãos, não é? Mas eu acho que vamos tentando, no fundo, falar dos temas, e obviamente
com a idade que eles vão tendo, também, obviamente, há conversas diferentes que se podem ir tendo. Mas acho que sim, acho que tudo o que se conseguir ir em que nos consigamos ir apoiando uns nos outros, e às vezes nem é preciso partilhar muita coisa, às vezes eu acho que há no silêncio fala-se muito, e eu acho que há coisas que nem precisamos muito de às vezes falar isto concretamente até com os filhos para perceber quais são as suas preocupações, que há ali qualquer coisa que não está bem. No livro tem, pois, uma citação de Jane Hawking, não sei se estou a dizer bem, mas que diz: quero ficar ao teu lado enquanto ainda temos tempo, e se não durar muito, é o que nós temos, será suficiente. É da teoria do tudo, não é? Esse filme é espetacular. Sente ou sentiu sempre isto? Ou alguma vez, ainda que com muita fé, porque eu acho que vocês são uma família de fé, alguma vez esta certeza de que este tempo, se foi este tempo, foi o suficiente, quebrou e pôs alguma coisa em causa, ou achou que não estava a sentir a fé da maneira que deveria sentir, por medos, por alguma coisa? É assim, eu acho que a fé é um caminho, não é uma linha reta. No meu caso, não é uma linha reta, tem muitas curvas e tem muitas subidas e muitas descidas. Há alturas que ajuda imenso a tentar parar e tentar fazer uma retrospectiva e tentar, como eu dizia há bocado, olhar para trás e perceber o que é que aconteceu ali, onde é que Deus se manifestou ali, o que é que mudou na minha vida, porque às vezes Deus está sempre lá, como diz o Papa Francisco, não é? Também queria ir aí. Deus nunca se cansa de nos perdoar, nós é que nos esquecemos de lhe pedir perdão, não é? Pronto, portanto, Deus está sempre lá e nós, às vezes, fruto de uma série de situações, estamos menos permeáveis à presença dele, estamos mais cansados ou mais desanimados, com certeza tudo isso é humano, e eu tenho vários momentos desses ao longo da minha vida. O que é que eu acho, o que é que eu sinto é que quando nós nos encontramos depois de um momento em que estamos um bocado mais desviados, um bocado mais perdidos, um bocado sem entender bem o sentido de determinadas situações, quando nós nos reencontramos, é uma sensação única, e é a certeza que de facto o caminho é aquele. E, portanto, quer dizer, nós na vida temos duas opções quando nos acontece uma situação complicada: é negá-la e tentar fugir dela, sendo que ela está a acontecer na mesma, ou tentar de alguma forma integrá-la e perceber que é uma parte de nós, essa situação, seja ela qual for, é uma parte de nós, e no momento em que nós a conseguimos integrar e lhe dar um sentido, a paz aparece e tudo é vivido com uma tranquilidade, que poder viver estes momentos realmente, por isso que eu gosto de rezar por quem não tem fé, porque eu acho que viver situações extremas sem fé... Eu entrevistei a Luísa Águas, que a família dela é a única que tem fé, e ela dizia: Ticas, às vezes apetece-me chegar lá e injetar a fé, porque os piores momentos eu vivo-os de uma maneira que eu adorava que a minha família também vivesse, e para isso era ter fé. E ela dizia: eu gostava, e achei imensa piada na altura, porque eu acho que também é muito isso, conseguimos sentir as coisas de outra forma. E de repente, isto agora também, porque já estamos quase a acabar, passou a voar, mas eu começo a ler o livro e vejo
que espetáculo, escreveram uma carta ao Santo Papa Francisco. O Papa Francisco de repente respondeu, mas quer dizer, mas não foi só uma carta, também estiveram com ele. Temos tido assim um percurso muito acompanhado, à distância, obviamente, sem nos conhecermos propriamente. Mas eu acho que, sim, claramente, de inspiração do Divino Espírito Santo. Quando soubemos que o Pedro estava doente, nós escrevemos uma carta ao Papa. O Papa tinha sido eleito há 15 dias, portanto ainda não se conhecia esta faceta única do Papa Francisco, de que se corresponde com as pessoas e telefona às pessoas e, enfim, histórias magníficas que temos ouvido. Mas a nós pareceu-nos evidente, e não sei explicar muito bem porquê, que tínhamos que lhe escrever. E escrevemos-lhe. E a carta foi entregue, e a resposta foi entregue num dia, e o Papa respondeu. A data da carta é do dia seguinte a ele ter recebido a carta. E a carta depois foi-nos entregue. O Pedro ainda estava no hospital. E esse dia seguinte em que ele respondeu foi o dia precisamente da operação do Pedro. E esse momento, a entrega da carta, foi filmado, porque a carta foi enviada por um amigo nosso que era filho agora já não é o atual embaixador de Portugal no Vaticano, mas era na altura, e foi a tomada de posse dele, não sei se é assim que se diz, mas... E foi ele que levou a carta. E por essa razão, não pela carta, mas pela tomada de posse, o momento foi filmado. E nós estávamos no hospital, na véspera dessa primeira operação, e recebemos um link que nos mandaram, em que vimos uma carta a ser entregue ao Papa explicando qual era a nossa situação, e o Papa a dizer a essa pessoa, olhos nos olhos, que ia rezar por nós. E de facto não há palavras para isto, não é? E no dia seguinte, quando tanto no dia da cirurgia, o João Rebelo de Andrade, o cirurgião, cruzou-se com a minha sogra no corredor do hospital e perguntou-lhe assim: o Pedro da carta do Papa é o seu filho? Portanto, ele tinha recebido o link porque o filho tinha mandado, ao que ele respondeu, que é uma pessoa com sentido de humor sublime: é que eu assim agora até opero de costas. E pronto, e assim começou o nosso caminho com o Papa Francisco. Houve mais cartas, houve mais respostas. Quando eu fiz 40 anos, o Pedro organizou um almoço surpresa, em que eu caí que nem uma patinha, com os nossos amigos todos e também com os médicos todos dele. E os convidados todos, os amigos e a família, juntaram-se todos e ofereceram-nos uma ida a Roma, em que foi pedida um momento com o Papa, uma audiência, e nós tivemos na Praça de São Pedro, há uma zona destinada aos doentes, onde assistem à catequese do Papa, e no fim o Papa vai visitar vai conversar um bocadinho com cada um, e também foi conversar connosco, e de facto foi estar no céu completamente. E como fomos dos últimos, tivemos a oportunidade de assistir aos vários momentos do Papa com os restantes pessoas que lá estavam, e de facto o carinho que ele tem pelo sofrimento das pessoas é único. Ao nosso lado tínhamos uma criança com 7, 8 anos que lhe ofereceu uma pulseira que trazia, e a forma como ele recolheu aquela pulseira e entregou aos secretários que vêm atrás para ir guardando as coisas que as pessoas oferecem, aquele sorriso. Às tantas houve um que pediu para tirar uma selfie, e ele, claro que sim. Portanto, no fundo, uma pessoa muito humana,
e muito próxima de quem está a passar por momentos complicados. Foi mais um pequeno milagre Foi mais um pequeno terem milagre. conseguido. E a catequese desse dia, isso foi um ciclo de catequeses que o Papa deu sobre a família. Esta foi a penúltima, se não me engano, na altura, e o tema da catequese que nós ouvimos era viver a doença na família. Portanto, se mais dúvidas houvesse... Não passou nenhum arco-íris. Não. Porque só falta. Não, Que dessa bom. vez não. Mas foi fantástico. E depois, uns anos mais tarde, que eu agora não tenho presente, mas acho que foi 1 ou 2, portanto foi pouco tempo depois, tivemos um convite desses nossos amigos que eram na altura, ele era embaixador, para irmos a família toda uns dias a Roma e ficarmos lá em casa com eles, e conseguiram também. Aquilo é sempre até à última sem se saber se consegue ou não, até à terça-feira, se na quarta se consegue ou não. E na terça-feira à tarde estávamos a almoçar com os miúdos numa pizzaria, e a Isabel telefona-nos a dizer: amanhã vão estar com o Papa. E portanto foi uma euforia. Tenho pena que o Vasquinho não se lembre, porque ele era realmente muito pequenino e foi ele que entregou mais uma carta ao Papa. Mas acho que não tenho dúvidas de que ele também tem aquele coração por causa desse momento, e acho que isso também vai ficar gravado nele. E pronto, e nessa audiência pusemos-nos nós na retaguarda, porque no fundo nós já tínhamos estado com o Papa e deixámos-los estar um bocadinho. Foi engraçadíssimo, porque essa carta que escrevemos, tínhamos estado a escrever na véspera, e pedimos a cada um que fosse para o seu canto e pensar o que é que queria dizer ao Papa, e depois eu estive a ajudar na tradução, e portanto também foram, eu acho que nós temos assim... Único. Eu acho que nós temos tido realmente momentos que jamais poderiam vir se não tivéssemos, se a nossa vida não tivesse mudado de facto, e portanto isso é muito reconfortante. Mesmo a acabar agora as 3 perguntas, Inês, qual é que foi um dos dias mais leves da vida da Inês? Um dos dias mais leves? Vou fazer uma pergunta difícil. Em que se sentiu bem? Em paz, pelo menos? Um dos dias em que me senti Sim. em paz. Quando eu digo leve, é leve, de pronto, estou... Um dos dias mais leves da minha vida foi num dia em que eu tinha saído dos cuidados intensivos com alguns prognósticos pouco simpáticos, e nesse dia recebi uma fotografia de um amigo nosso que tinha ficado viúvo há uns meses. A mulher tinha morrido com um cancro rapidíssimo, e ele tinha ido fazer uma viagem com os filhos e foi a Roma, e mandou uma fotografia, e isto na altura era, hoje em dia parece uma coisa completamente óbvia, mas na altura, como disse, não havia WhatsApps, portanto mandar uma fotografia não era assim um processo tão corriqueiro como hoje em dia. E mandou uma fotografia do túmulo do Papa João Paulo II, onde ele tinha ido com os filhos rezar. E o Pedro e eu, ele não sabia, mas o Pedro e eu, como eu acho que também muita gente da nossa geração, éramos super ligados ao Papa João Paulo II. E aquele momento foi único. Eu rezei muito ao Papa João Paulo II. E no dia seguinte, quando voltei para o meu dia, que era no fundo passado ali, encontro o Pedro em pé,
a passear com 2 enfermeiros, um de cada lado, com um sorriso e com o ar de que está tudo bem. As pessoas nos cuidados intensivos não andam em pé. Sim. E portanto, eu acho que não há palavras para estes momentos de superação que nós temos, porque nós temos vivido e porque nós temos passado. Realmente só se consegue sentir isto quando a pessoa passou por coisas complicadas e sente claramente que houve ali um resgate, houve ali uma mão que no fundo nos passa para o outro lado. E portanto isso foi um dia de uma grande paz. E um dia pesado, um dos dias. Tenho muitos. Não sei. Um dia pesado, talvez agora, quando soubemos o ano passado que o Pedro teria que ser operado outra vez, eu acho que, como lhe dizia há bocado, no fundo, nós também estamos mais. Isto é cansativo e é desgastante, e, portanto, obviamente, cada vez que há uma notícia menos simpática, isso é pesado. E eu acho que viver isto em tempo de Covid, em tempo de isolamento, porque nós, no fundo, não estamos com família e amigos há mais de um ano. Estamos em teletrabalho, portanto, viver isto tudo no meio da incerteza de um vírus que não se pode apanhar, foi difícil, foi um ano difícil, foi um ano difícil o que passou, mas estamos cá. A vida tem graça. A vida tem graça, a vida é uma maravilha e realmente é bom podermos caminhar e continuarmos a caminhar e criar memórias, como diz o Vasco. Inês, muito obrigada. Obrigada eu. Por esta partilha. E acho que também vos quero dizer que às vezes não precisamos de partilhar os detalhes, os nomes das doenças, o que é que a pessoa está a perceber, a sentir ou não, que foi um bocadinho o que falámos aqui hoje, que não ia ser preciso isso, porque uma doença é uma doença, seja ela qual for. Eu acho é que é importante partilhar o que a Inês também aqui partilhou, que se consegue ultrapassar. Quem tem fé de uma maneira, se calhar mais leve ou com um propósito, mas mesmo a quem não tem, que nos está a ouvir, esta conversa, para além da fé, que é o que eu vejo muito em vocês, porque para mim são os pequenos grandes milagres que vão acontecendo em família. Aos 7, eu acho que a Inês é um bocadinho a Inês, o Pedro e os 5 filhos, de que é verdade, as coisas quando são vistas com espaço e se dermos tempo, nós conseguimos aprender sempre. Conseguimos valorizar muito mais ainda alguns momentos. Conseguimos ter a noção de que todos os momentos servem para criar memórias, nem que seja um simples jantar em família, e que de facto também há coisas que são muito nossas. Hoje em dia, num mundo em que expomos tudo, em que queremos saber logo tudo, em que partilhamos logo tudo, é muito bom ver exemplos como a vossa família, que começam por gerir as coisas em primeiro entre vocês, trabalhar as emoções, as partilhas, o que é que sentem ou não, e depois quando acham que já estão bem seguros, vão abrindo ao resto, e isto também é bonito. E mais coisas aqui que a Inês também partilhou hoje connosco, e que espero que se inspirem, espero também que, se quiserem, que leiam o livro, vai correr bem, porque lê-se bem. E tem aqui várias crónicas que todas elas aprendemos qualquer coisa. Eu não pude riscar, eu risco porque a Inês emprestou-me, mas vou comprar, porque de facto eu acho que todas as folhas vão estar com tracinhos, porque há várias frases que marcam e que nós todos podemos levar para o nosso dia a dia, com momentos mais leves, com momentos mais pesados, e acho que a Inês e a vossa família são um grande exemplo de fé, de amor e de viver a vida, que não está a ser fácil, mas que vão conseguindo viver, e aos outros parece fácil
qual é o tamanho da vossa entrega e da vossa confiança, que é o caminho que têm que fazer com a fé que sentem. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada eu. Gostava só de dizer aquilo que lhe disse ontem ao telefone, mas porque é que a minha resposta ao seu convite foi muito imediata, porque tínhamos visto um programa seu, do Kiko Stewart, que o nosso filho Francisco quis mostrar, porque é primo de um amigo dele, e a meio do programa disse: a mãe devia ir àquele programa. E eu disse-lhe: eu, Kiko, mas falar de quê? E ele diz: oh mãe, da vida. E portanto, essa foi a razão também. Inês, vocês são vida. Contra tudo e contra tudo o que vos acontece, vocês acima de tudo são vida, porque vão procurar a vida e viver a vida com o que ela vos dá e estão a conseguir, e por isso muitos parabéns à Inês, ao Pedro, a vocês que são 5 filhos espetaculares e à equipa incrível que estão e continuam a formar. Muito obrigada. Obrigada, Kiko. Um grande beijinho a todos. Espero que tenham uma boa semana e que continuem desse lado a ouvir-nos. Beijinhos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.